Você vai pedir desculpa pra ela sim, eu exijo isso de você. Tiago berrou. Mãe, ou você pede perdão pra Dona Lourdes agora mesmo, ou some da minha casa. Eu me levantei devagar e encarei a mulher. Ela tinha aquele sorrisinho de quem acha que ganhou o jogo. Falei apenas uma frase curta e dei as costas. 15 dias depois, meu filho estava batendo no meu portão, desesperado. Nunca pensei que minha voz soasse tão estranha. Mas naquela tarde de domingo, levantando daquela poltrona azul que eu ajudei a comprar, sentindo todos aqueles olhares me condenando, percebi que algumas coisas, depois de ditas, não têm volta. Meu nome é Maria, tenho 65 anos e por 30 deles acordei às 4 da manhã para costurar roupas para fora. Tenho marcas de agulha nos dedos e dor nas costas de tanto ficar debruçada na máquina antiga que era da minha avó. Fiz tudo isso por uma única pessoa, meu filho, Tiago. Mas ali, parado no meio da sala dele, com o coração quase saindo pela boca, entendi que foi tudo em vão. A acusação ainda pesava no ar. Ladra, foi do que a Camila, minha nora, me chamou. Aquela moça que acolhi como filha me acusou de furtar uma pulseira de ouro da mãe dela. E para piorar, ela encontrou a joia dentro da minha bolsa velha, na frente de todo mundo. Tiago estava em pé, vermelho de raiva, com as veias do pescoço saltadas. O menino que eu cuidei com tanto amor, que carreguei no colo pro hospital quando quebrou o pé, agora gritava comigo como se eu fosse uma bandida. Mãe, peça desculpas ou vá embora. A voz dele era cortante. A Dona Lourdes, mãe da Camila, estava no sofá fingindo que ia desmaiar de susto, mas eu via a satisfação nos olhos dela. E a Camila? A Camila estava abraçada ao meu filho, com cara de santa. Mas foi o sorriso dela que me despertou. Um sorriso rápido, escondido, que ela deu quando achou que ninguém estava vendo. Um sorriso de quem armou uma armadilha perfeita e viu a presa cair. Naquele instante, tudo ficou claro. O almoço de 3 dias atrás, quando ela insistiu para eu deixar minha bolsa na estante da sala, enquanto todos iam ver a reforma no jardim. O tempo que ela me deixou sozinha, garantindo que ninguém soubesse onde cada um estava. Ela tinha planejado cada detalhe, e meu filho, meu próprio sangue, escolheu acreditar nela. Respirei fundo. Minhas pernas tremiam. Mas eu não ia dar o gosto de me verem chorar. Agarrei minha bolsa, a mesma onde ela tinha escondido a pulseira, e olhei fixo para Camila. Ela ainda tinha aquele ar de deboche nos olhos frios e calculistas. Olhos que mentiam. Ela nunca me respeitou. Eu sempre fui apenas uma pedra no sapato dela. O clima na sala ficou pesado. Tiago esperava que eu implorasse por clemência, que me jogasse no chão humilhada. Dona Lourdes ajeitou as roupas, pronta para assistir ao show. Os irmãos da Camila olhavam para o chão, sem graça. Então eu disse apenas 3 palavras, de forma calma e firme, como uma promessa que eu faria acontecer. Vocês vão pagar. Não gritei, nem chorei. Só deixei a frase pesar no ar. O sorriso da Camila sumiu na hora. Dei as costas e fui em direção à saída. Tiago ficou parado, de boca aberta. Acho que ele esperava qualquer coisa, menos aquilo. Esperava desespero, pedidos de desculpas. Mas a vida já tinha me ensinado que a minha dignidade vale muito mais do que a aprovação de quem não me valoriza. Saí daquele apartamento que eu comprei com meu suor para dar a ele e bati a porta. Desci pelas escadas, não quis esperar o elevador. Não queria correr o risco de alguém me ver desabar. Só quando entrei no ônibus e segurei com força na barra de ferro para controlar a tremedeira das pernas é que o choro veio. Foi um choro quieto, quente e amargo. Uma moça ao meu lado perguntou se eu precisava de ajuda. Menti que estava tudo bem. Mas a verdade é que parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. Não foi só a acusação ou a vergonha. Foi a escolha dele.
Meu filho escolheu acreditar nela sem nem me dar uma chance, sem me ouvir. Me expulsou da casa dele, que na verdade era minha, como se eu fosse um lixo. Mas enquanto o ônibus andava pela cidade, senti algo queimar dentro do peito. A dor virou raiva, uma indignação que eu não sentia há anos. Pensei comigo mesma: vocês vão pagar sim. Não era uma ameaça vazia. Eu ia fazer valer aquilo. Posso ser uma senhora, ter a pele enrugada e as mãos cansadas, mas não sou boba e não ia deixar destruírem minha vida sem lutar. O que eu não imaginava é que em apenas 2 semanas, meu filho estaria batendo no meu portão, desesperado, pedindo socorro. E dessa vez, seria ele quem precisaria ouvir minhas palavras. Mas isso vem depois. Se você quer saber como essa história virou do avesso e a verdade apareceu, continue acompanhando, porque prometo que o final vai surpreender. Você deve estar se perguntando: como uma mãe chega a esse ponto? Como um filho vira as costas para quem deu tudo por ele? Vou contar do início, para você entender o tamanho da traição e do meu sacrifício. Tudo começou em 1999. Tiago tinha apenas 10 anos, quando meu marido, José, teve um ataque do coração. Foi numa manhã de quinta-feira, um dia comum. Ele tomava café, reclamando do trabalho, quando simplesmente caiu. Não gritou, não pediu socorro. Só colocou a mão no peito e se foi, na minha frente e na do menino. 48 anos. Foi todo o tempo que a vida deu ao José. Lembro do enterro como se fosse hoje. Tiago chorava agarrado na minha saia, e eu precisei engolir o choro para ser forte por nós dois. Por dentro, eu estava em pedaços. Mas eu não era apenas uma viúva sofrendo o luto. Eu era mãe de um menino de 10 anos, vivendo de aluguel, sem carteira assinada, sem pensão e com quase nada no banco. Apenas uma máquina de costura velha e uma pequena economia que mal dava para emergências. No começo, a vizinhança ajudou. Traziam comida. Ofereciam apoio. Falavam aquelas frases feitas que todo mundo diz: vai passar, Deus proverá. Mas palavras bonitas não pagam contas. Quando o mês virou e o boleto do aluguel chegou, éramos apenas eu, o Tiago e a dura realidade. Foi aí que decidi viver da costura. Antes eu só fazia pequenos concertos, pregava um botão, fazia uma bainha para as vizinhas. Agora precisava transformar isso em profissão. Com o pouco dinheiro que sobrou do funeral, fui ao centro comprar tecidos. Espalhei cartazes pela igreja. Deixei meu telefone nos salões de beleza do bairro. Minha primeira encomenda de verdade foi um vestido de festa para a filha da dona Vera, minha vizinha. Cobrei o valor justo. Quando recebi o pagamento, chorei. Aquele dinheiro era meu, fruto do meu esforço, sem depender de ninguém. Tiago cresceu me vendo trabalhar. Ele acordava com o barulho da máquina logo cedo e ia dormir ouvindo o som da agulha batendo no tecido. Nos fins de semana, ele me ajudava a levar as sacolas de roupas prontas para as clientes. Nunca reclamou. Pelo contrário, ele me abraçava e prometia: mãe, quando eu crescer vou te dar uma casa enorme e você nunca mais vai precisar cansar assim. Aquilo era o combustível que eu precisava. Quando Tiago fez 18 anos, passou no vestibular para engenharia mecânica em uma faculdade particular. A mensalidade era cara. Eu ganhava, no mês bom, pouco mais do que o valor da mensalidade. Fiz as contas na ponta do lápis. Mesmo economizando em tudo, a conta não fechava. Foi então que comecei a costurar vestidos de noiva. Dá muito mais trabalho. São várias provas, ajustes, bordados delicados, pedrarias, mas paga bem melhor. No primeiro vestido, cobrei um preço modesto. A noiva gostou tanto que me indicou para 3 amigas. De repente, eu tinha fila de espera. Trabalhava até de madrugada, dormia 4 horas por noite e começava tudo de novo. Tiago levou 5 anos para se formar. Paguei cada mensalidade rigorosamente em dia. Somando a faculdade,
Livros, transporte e alimentação, gastei uma pequena fortuna ao longo desses anos. Tenho cada recibo guardado, cada nota fiscal, cada comprovante. O dia da formatura dele foi o mais feliz da minha vida. Ver meu filho de beca, segurando o diploma, me fez sentir que valeu a pena. Cada noite em claro, cada picada de agulha nos dedos, cada dor nas costas. Ele conseguiu um bom emprego logo de cara, com um salário inicial razoável. Não era uma fortuna, mas era digno, conquistado com o estudo que eu ajudei a pagar. Tiago continuou morando comigo na nossa kitnet apertada no bairro do Ipiranga. Ele fazia questão de me dar um dinheiro todo mês para ajudar em casa. Eu aceitava para ele se sentir importante, mas sem ele saber, eu guardava metade numa poupança para o futuro dele. 2 anos depois, Tiago conheceu a Camila. Ela trabalhava na recepção de um consultório médico. Era uma moça bonita, educada, de cabelos longos e sorriso simpático. Quando ele me apresentou, pensei, graças a Deus, meu filho encontrou uma mulher de valor. Como eu fui ingênua. O namoro durou 3 anos. Nesse tempo, me esforcei para acolhê-la. Convidava a Camila para os almoços de domingo. Ensinei os pratos preferidos do Tiago e até dei de presente uma correntinha de ouro que eu guardava com carinho. Ela me chamava de Mãe Maria e vivia dizendo que eu era a sogra dos sonhos. Quando resolveram casar, Tiago veio me pedir socorro. Eles não tinham 1 centavo guardado. Ele ganhava um salário razoável, mas ela ganhava pouco e estavam endividados com o financiamento de um carro. Eu tinha uma boa quantia guardada, que era minha segurança para a velhice, mas era um pedido do meu filho, e mãe não sabe dizer não. Paguei a festa inteira, o salão, o buffet, a decoração. Eu mesma costurei o vestido de noiva, usando tecidos caros que ela escolheu. Foi uma festa linda, para quase 200 pessoas. Camila chorou de emoção, me abraçou e sussurrou. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o que a senhora fez por nós. Mas o maior presente veio anos depois. Tiago tinha sido promovido e estava ganhando muito e bem. Camila tinha saído do emprego, dizendo que queria se dedicar à casa e planejar a chegada de um bebê. Eles viviam num apartamento alugado muito apertado e meu filho reclamava de jogar dinheiro fora com aluguel. Eu tinha conseguido juntar dinheiro novamente, trabalhando dobrado, pegando encomendas de costura até de outras cidades. Tinha o suficiente para garantir minha aposentadoria. Eu já estava beirando 60 anos e sentia dores fortes nas mãos por causa da artrite. Mas quando Tiago me contou que tinha achado um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, novinho, e que o proprietário aceitava uma oferta à vista, eu não pensei 2 vezes. Comprei o imóvel e coloquei no nome dele. Transferi cada centavo que juntei em quase 20 anos de suor. Tiago chorou quando assinou a escritura. Me apertou num abraço e disse: "Mãe, eu não te mereço. Prometo que vou cuidar de você para sempre." Camila também chorou. Prometeu que cuidaria daquele lar como se fosse sagrado e que eu sempre teria meu quarto reservado lá. Enquanto eles se mudavam para a casa própria, eu continuei na minha kitnet alugada. Um cômodo só, com um banheiro pequeno e uma cozinha improvisada, pagando o meu aluguel todo mês. Tiago tentou me convencer a morar com eles, mas eu não aceitei. Disse que recém-casados precisam de espaço, que eu me virava bem sozinha. Na verdade, eu não queria ser um estorvo. Diminuí o ritmo da costura, pois o corpo já reclamava. Fazia uns poucos vestidos por mês, o suficiente para pagar meu aluguel, comer e comprar meus remédios. E eu me sentia realizada, feliz por ver meu filho bem, com teto próprio, esposa e uma vida confortável. Sentia que meu dever de mãe estava cumprido. O que eu não imaginava é que todo aquele esforço,
Cada centavo economizado e cada noite sem dormir seriam esquecidos. Pior, seriam usados contra mim, pela mulher que acolhi como filha. Mas eu ainda estava cega para o que viria. Os primeiros anos no apartamento novo pareciam tranquilos. Todo domingo eu almoçava lá. Levava um doce, às vezes um bolo de milho que o Tiago adorava. Outras vezes um manjar. Camila sempre me recebia bem. Me chamava na cozinha, pedia dicas de tempero. Parecia tudo verdadeiro. Tiago chegava cansado do trabalho, mas encontrava a casa em ordem e a esposa feliz. Ele olhava para ela com admiração e eu agradecia a Deus por ele ter encontrado uma companheira. Mas o vento mudou. Em 2019, Tiago foi promovido a gerente e seu salário saltou para um valor que eu nunca sonhei em ganhar na vida. Foi como se, de repente, a Camila se transformasse em outra pessoa. A mudança começou pelas roupas. Agora era tudo de marca. Bolsas caras, sapatos importados, vestidos que custavam o que eu levava meses para ganhar. O cabelo, antes cuidado em casa, agora era feito num salão de luxo toda semana. Unhas perfeitas, maquiagem cara. Eu não critiquei, afinal, o dinheiro era deles e ela tinha o direito de se arrumar. Mas com o visual novo, veio a arrogância. Num domingo cheguei com uma blusa estampada que eu mesma tinha feito. Simples, mas bem cuidada. Camila me mediu de cima a baixo e soltou, com um sorriso falso. Dona Maria, a senhora não acha que essa roupa está muito simples para hoje? Gelei. Tiago estava longe e não ouviu. Camila continuou ajeitando a mesa chique como se nada tivesse acontecido. É que minha mãe veio almoçar hoje, ela completou. E a senhora sabe como a dona Lourdes é exigente com aparência. Fiquei sem reação, segurando minha travessa de bolo, que de repente parecia brega no meio daquela louça fina. Dona Lourdes chegou pouco depois, uma mulher elegante, de aparência impecável, mas com um olhar que cortava. Nariz empinado, com ar de quem julga tudo. Me deu um cumprimento frio e sentou na ponta da mesa, lugar que costumava ser meu. O almoço inteiro foi elas falando de viagens internacionais, restaurantes caros e tratamentos estéticos. Tiago falava pouco, mas parecia orgulhoso de pagar por tudo aquilo. Eu comi calada. Quando tentei contar sobre uma encomenda de costura que tinha entregue, Camila riu e cortou. Dona Maria, vamos evitar falar de trabalho braçal hoje? Fica meio chato, sabe? Constrangimento. Meu trabalho de 30 anos, que pagou aquela casa, agora era motivo de vergonha. Tiago ficou quieto, olhando para o prato. Naquele dia, senti o chão abrir. Depois disso, as visitas começaram a rarear. Tiago ligava, cancelando os almoços de domingo, inventando desculpas. Tinha um compromisso. A Camila estava indisposta, ou iam viajar para a praia. Eu estava sendo deixada de lado, aos poucos. As desculpas para não me verem viraram rotina. Estamos cansados. Vamos sair com amigos. Hoje não dá. Eu fui me tornando uma sombra, uma inconveniência na vida perfeita que o meu dinheiro tinha financiado. Até que chegou o dia da acusação da pulseira, aquele dia fatídico que contei no começo. Aquele momento em que fui chamada de ladra dentro da casa que eu comprei, pela mulher que vivia no luxo às minhas custas, enquanto meu filho ficava calado. Quando saí de lá e disse, vocês vão pagar, eu não estava falando da boca para fora. No dia seguinte, fui a um escritório de advocacia. Levei todas as pastas que guardei por anos, os comprovantes de transferência, o contrato de compra e venda do apartamento, os recibos das reformas, mas o documento mais importante não era financeiro. Era o boletim de ocorrência que a própria Camila, na sua arrogância,
fez contra mim acusando o furto da pulseira. O advogado foi claro. Dona Maria, a senhora doou o imóvel para o seu filho, certo? Mas existe uma lei no Brasil que permite revogar uma doação em caso de ingratidão grave, como calúnia ou ofensa física. A acusação de roubo, feita formalmente, era a prova que eu precisava. A ganância da Camila foi a ruína deles. Dei entrada no processo para retomar o apartamento. 2 semanas depois, a campainha da minha kitnet tocou. Era o Tiago. Ele estava pálido, com olheiras fundas, segurando um envelope judicial nas mãos trêmulas. "Mãe, o que é isso?" ele perguntou, a voz falhando. "Chegou uma intimação. A senhora quer tomar o nosso apartamento? A Camila está tendo um ataque de nervos. Ela disse que vai embora se a gente perder a casa." Eu continuei sentada, tomando o meu café com calma. Olhei para o meu filho. Aquele homem feito, que parecia ter voltado a ser um menino assustado. "Aquele apartamento nunca foi de vocês, Tiago. Foi um presente meu. E presentes a gente dá para quem merece, para quem tem gratidão. Vocês me humilharam, me acusaram de crime, me expulsaram. A Camila disse que eu era um estorvo, pois agora o estorvo vai cuidar da própria vida." "Mas mãe, é minha esposa. A senhora destruir meu casamento", ele gritou chorando. "Se o seu casamento depende de um apartamento de 3 quartos na Vila Mariana, então ele já não existe, meu filho. Se ela te ama, vai ficar com você numa kitnet alugada, igual a essa onde eu moro há anos, para sustentar o luxo de vocês." Tiago caiu de joelhos, chorando como criança. Mas eu não cedi. Eu já tinha cedido a vida inteira. O processo foi rápido. Diante das provas e da humilhação pública que sofri, o juiz anulou a doação. Dei um prazo de 30 dias para eles saírem. E sabem o que aconteceu? Adivinhem. Assim que a ordem de despejo chegou, o amor da Camila acabou. Ela não ficou nem mais uma semana. Fez as malas, levou tudo o que podia carregar, as roupas de grife, as joias, os eletrodomésticos caros, e pediu o divórcio. Disse que não tinha casado para passar necessidade. Tiago ficou sozinho, sem a esposa perfeita, sem um apartamento de luxo e com a consciência pesada de ter traído a única pessoa que realmente o amou incondicionalmente. Hoje, eu moro no apartamento. Reformei tudo. Tirei aquela decoração fria e enchi a casa de plantas e cor. Voltei a costurar, mas só quando tenho vontade. Tiago? Ele mora num quarto e sala alugado. A gente se fala. Ele vem me visitar. Pede perdão quase todo dia. Eu perdoei, porque mãe perdoa. Mas a confiança... essa é como um cristal quebrado. A gente cola, mas a marca fica lá para sempre. Aprendi a lição mais dura da minha vida. Não adianta se anular para fazer o outro brilhar. Se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. Eu sou a Maria, costureira, dona da minha vida e do meu teto. E finalmente sou feliz de verdade. E você, de onde está acompanhando essa história? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você é. Quero muito saber. E se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos emocionantes. Até a próxima!